roubei ele de você, Samara. Josué me ama. Vou mostrar o que vai acontecer com a sua cara! Samara, para isso! Vamos bater a porta dessa tenda! Jéssica não está dando certo. Fique agora com o resumo da novela Terra Prometida, no capítulo de hoje. Aruna ouve quando Samara diz a Leia que a única pessoa com quem ela quer se casar é com Josué. As duas se olham. Samara, sem aguentar mais, diz que ela não imagina como olhar para o seu sorriso nesse momento lhe magoa, e questiona se ela não consegue imaginar como ela está sofrendo. Aruna pede desculpas, e diz que nunca teve a intenção de magoá-la. Nessa hora, Samara deixa a máscara cair, e acusa Aruna de ter roubado o líder dela. Porém, Aruna nega e diz que eles se amam. Furiosa, Samara parte para cima de Aruna, mas Leia a segura, e tenta de alguma forma punir Aruna, e pergunta onde a moça estava até essa hora. Aruna diz que estava com Josué em sua tenda, e Samara fala que era ela que deveria estar com ele. Leia tenta repreender Aruna, e diz que ela não deveria passar tanto tempo com ele, e esquecer de seus afazeres. Porém, Aruna diz que não é irresponsável, e que antes de sair deixou tudo pronto. Sem mais argumentos, Leia pede que Aruna passe a noite no celeiro para evitar confusão com a filha. Camir e o general Yusuf descobrem que os espiões fugiram com a ajuda de um grupo de crianças e ficam revoltados. Camir ordena que os guardas permaneçam no palácio até a segunda ordem. Yusuf questiona Camir sobre sua decisão, e o governador diz que provavelmente eles são os mesmos espiões que mataram os guardas, e que a fuga deles só reforçará a mentira contada para Durgal. Aruna chega no celeiro e encontra Tirda e Gael. Tirda se surpreende com a presença da moça, e pergunta o que ela faz lá. Aruna conta que foi expulsa da tenda, mas que já está acostumada, pois sempre que Samara arruma algum problema ela a manda para lá. Tirda fica surpresa, e diz que isso não é justo, e que se Samara está infeliz, ela que deveria ir para o celeiro. Aruna diz que seria o certo, mas que isso nunca aconteceu, e confessa que sua tia Leia sempre foi muito severa com ela. Em seguida, a jovem pergunta o que ela faz lá. Tirda conta que brigou com Raniel, e ele a expulsou da tenda. Ela diz que ele é muito rude com ela e com os filhos, mas que tem um bom coração, porém, o único defeito é sua falta de higiene pessoal. Durgal é informado por Camir e Yusuf que os hebreus foram os responsáveis pelo seu envenenamento, pela morte de 2 dos seus soldados, e como se não bastasse conseguiram escapar da cidade. Enfurecido, Durgal pergunta como eles deixaram que isso acontecesse, e exige que alguém possa lhe dar uma explicação que seja ao menos decente. Camir pergunta se está tudo bem com o rei, e Durgal diz que se os hebreus pensam que ficará por isso, estão muito enganados. Enquanto isso, Arauto finge estar desacordado e escuta Camir conversando com Ravena sobre a tentativa de assassinato ao rei, e descobre que foi o governador o responsável. Em seguida, Camir pede que assim que o imbecil acordar ela deve despachar ele para o quarto do rei. Apavorado, Arauto se levanta e corre para a sala do trono. No acampamento, Salmão chega em sua tenda e estranha a ausência de Lila, Raabe e sua família. O hebreu entra no quarto, e descobre que eles foram embora. Inês e Eleazar visitam a família de Milá em sua nova tenda. Inês pergunta o porquê deles escolherem um lugar tão isolado. Orias diz que há muita gente que os odeiam em todas as 12 tribos desse acampamento. Eleazar pede que eles os avise se alguém tentar prejudicá-los de alguma maneira, pois eles são os responsáveis por eles e que não permitirão que sejam destratados. Em seguida, o sumo sacerdote e Inês presenteiam eles com alguns pratos para o Shabat. Raabe diz que essa será a primeira vez deles, mas que Salmão e Lila já haviam comentado. Aruna e Tirda acordam no celeiro, e se preparam para voltar às suas tendas. Salmão e Melquias chegam na tenda de Josué. O hebreu pergunta o que aconteceu com Raabe e sua família para que eles fossem embora sem lhe esperar. Josué diz que ele deveria esclarecer tudo com Raabe e Jéssica. Em seguida, o líder diz que o mais importante é que eles esclareçam como foi a missão em Ai, e por que eles voltaram tão depressa. Melquias fica tenso quando Salmão começa a dizer que eles foram descobertos por militares de Ai, e que a permanência deles se tornou impossível. Josué e Caleb lamentam. O líder diz que só poderão avançar quando tiverem um levantamento da cidade. Porém, Caleb pergunta o que aconteceu para que eles fossem descobertos, e Melquias olha para Salmão na esperança dele não revelar a verdade. Porém, é em vão. Salmão conta tudo em detalhes desde quando chegaram nos portões até a saída. Ele diz que por imprudência de Melquias tiveram que lutar com os soldados que faziam a segurança dos portões. Josué repreende Melquias, e diz que ele agiu mal, e que ele não devia ter se precipitado. Caleb diz que toda a missão foi comprometida devido a essa falha inicial. Melquias tenta se justificar, e diz que o dever de um soldado é matar inimigos. Caleb o repreende, e diz que nem sempre a função de um soldado é matar o inimigo, e que a primeira missão do espião é ser discreto.
Mesmo com os erros, Josué diz que de qualquer maneira descobriram que a guarda de Ai não é das melhores. Na sequência, Salmão diz que depois deles entrarem na cidade, eles conseguiram um aliado, que se identificou como Calu, líder de um bando de garotos de rua, os lagartos gosmentos, do qual Nobá era o líder desse grupo em Jericó, e que eles levaram para a casa de uma cananeia, chamada Tileia, que odeia o rei Durgal, e que foi graças a ela e aos meninos que eles conseguiram roupas cananeias para se disfarçarem. Caleb diz a Josué que é bom saber que existem pessoas contra o reino de Ai. Em seguida, Salmão conta que eles foram para uma hospedaria, e descobriu que o reino de Ai está passando por problemas e com poucos recursos e armamentos. Porém, a dona da hospedaria ficou desconfiada, e alertou o general, mas as coisas se desandaram quando Melquias falou o que não devia, e a luta foi inevitável, e que diante de tudo isso, eles não podiam permanecer mais na cidade. Após ouvir todo o relato de Salmão, Caleb diz que Melquias se saiu muito mal nessa missão. Josué o repreende mais uma vez, e diz que ele colocou eles em perigo mais de uma vez, e deixa claro que tão cedo lhe dará outra oportunidade para agir como espião. Melquias fica irritado, e diz que eles não imaginam como ele se arriscou nas missões, e Josué diz que sabe sim, porém, para ser um bom espião ele foi um tanto desastrado. Em seguida o líder dispensa os dois. A sós, Josué diz que eles precisam de um número maior de informações sobre a cidade, e que pretende enviar outros espiões, mas tem que pensar em algo muito bem elaborado, pois com a ida deles, o reino ficou em alerta. Ao sair, Melquias discute com Salmão e diz que não gostou dele ter colocado a culpa do fracasso da missão nele. Salmão diz que só falou a verdade, porém, Melquias diz que por culpa dele Josué não irá mais mandar ele para nenhuma missão, e diz que isso não ficará assim. Melquias chega em casa, e diz que a missão foi um fracasso por culpa de Salmão, mas que o rapaz jogou toda a culpa nele, e agora Josué não lhe mandará para nenhuma missão. Cheio de orgulho, Melquias diz que ainda irá se vingar dele, e Acã diz que se tem justiça, o poder de Israel ainda irá parar em suas mãos, e nesse dia, eles irão ensinar uma lição para todos eles. Tirda arruma a tenda de Raniel com a ajuda de Gael. Salmão chega na tenda de Jéssica e pergunta por sua irmã. Se fazendo de desentendida, Jéssica pergunta onde mais ela estaria, e Salmão diz que em sua tenda, pois ele não pediu que a menina ficasse com ela. Sem graça, Jéssica chama Lila, a menina fica feliz ao ver o irmão. Salmão pergunta o que a garota estava fazendo no quarto que não saiu para falar com ele. Lila diz que estava de castigo, e Salmão se surpreende com a revelação da irmã, e questiona o que ela fez para ter sido colocada de castigo. Arauto chega na sala do trono, e é recebido pelo rei com um abraço. Durgal informa que a partir de hoje ele será o experimentador real das comidas e bebidas do rei. Em seguida, o ex-mensageiro tenta alertar Durgal, e diz que não deveria temer apenas aos hebreus, pois pode ser alguém que ele nem imagina, porém, o rei não entende o alerta. Tirda termina de arrumar toda a tenda quando Raniel chega todo sujo de lama e se deita sobre as almofadas brancas que ela acabou de colocar. Furioso, Salmão diz que se ele deixou Lila com eles é porque ele confia, e que não havia necessidade dela ter tirado a menina de lá. Jéssica tenta se justificar, porém, Salmão diz que essa decisão não cabe a ela, pois Lila é sua responsabilidade. Em seguida, ele questiona se a mudança de Raabe e sua família tem algo a ver com sua atitude. Jéssica nega, mas o rapaz não acredita, e pede para Lila se retirar pois precisa falar a sós com Jéssica. Arauto prova as comidas sob os olhares de Camir, para que o rei possa comer sem medo de ser envenenado. Cansado dos ciúmes da moça, Salmão resolve terminar de vez com ela. Melina se abre com Najara e diz que fugirá de Ai. Iro conversa com Melquias e avisa que fará algo que o faça ser respeitado. Melquias diz que para ele ser reconhecido ele teria que fazer algo grandioso, e manda ele matar o rei de Ai. Iro gosta da ideia, e diz que já sabe o que irá fazer, e deixa Melquias preocupado. Isaac e Temá dizem a Neziá que Pedael está interessado nela, e pergunta se ela aceitaria namorar com o pai deles. A jovem pede para falar a sós com Pedael, e pede que ele fale a verdade. Enquanto isso, Durgal, Camir e Yusuf armam um plano para enviar espiões ao acampamento, aproveitando o 7º dia de descanso obrigatório dos hebreus. Pedael assume estar interessado na moça. Neziá diz que ela nunca namorou e pergunta o porquê ele se interessaria nela. Pedael diz que vê uma beleza nela que ninguém mais vê. A moça diz que irá pensar e depois dá resposta. Noemi se preocupa com a impulsividade de Iru, que reclama por ninguém reconhecer o seu valor, e diz que se tudo sair como esperado, ele acabará com a batalha de Ai antes mesmo dela começar. Ravena faz feitiço para proteger os seus espiões na missão. Yusuf diz a Melina que está indo em uma missão arriscada, mas que antes, gostaria de ganhar um beijo dela.